Bem-vindos a mais um episódio do podcast Tematizando Tudo. Hoje estamos bem empolgados para tratar sobre um assunto que provavelmente você ainda não teve um contato prévio. Na verdade, um assunto que faz parte da sua vida, mas hoje você vai ter a oportunidade de enxergar por dentro de uma ótica um tanto quanto mais ampliada. É prazeroso falar sobre esse determinado assunto. Nós vamos especificar aqui, principalmente, a pregação dentro da era do ceticismo. Nós vamos desenvolver essa palavra, o assunto, a temática e, com certeza, você sairá sabendo um pouco mais sobre o que está envolvido em meio a tudo isso. Gostaria de passar aqui para a Paloma dar continuidade nesse momento. Olá, pessoal, estamos de volta. É sempre um prazer estar com vocês compartilhando muito conhecimento. Estamos aqui com o nosso convidado, Roberto Costa. Vou pedir para ele se apresentar um pouquinho. Quem é o Roberto? Apresenta pra gente qual é a trajetória do Roberto. Quem é o Roberto? Boa tarde, em primeiro lugar. Boa tarde, Paloma. Boa tarde, Boa tarde. Alex. Eu sou Roberto Costa, sou ministro do Evangelho, sou formado em teologia pelo Instituto Musical e Teológico Bereia, formado também em recursos humanos e agora me graduando aí em jornalismo. Olha que maravilha. Teologia, recursos humanos, jornalismo. Mas antes de darmos início e começarmos, eu gostaria que você contasse um pouco sobre o seu encontro com, com a ministração da palavra, que em meio a tudo isso, como um teólogo, como ministro do Evangelho, quando começou, seja na infância, na adolescente, já na juventude, na vida adulta, quando foi que houve esse despertamento para o lado da palavra de Deus? Olha, Alex, o despertamento da palavra de Deus, ela veio no ano de 2002. Fui convidado por um amigo, hoje bispo de uma igreja, e ele me convidou e eu fui até o culto. Não era o primeiro culto que eu havia frequentado, porém, esse culto foi um culto marcante, onde eu consegui entender a exposição das escrituras, consegui entender a importância da pregação, e foi a partir dali que teve aquele encontro real. Já havia visitado na minha fase de adolescência, juntamente a, aos, as, ao meu irmão, a minha irmã mais velha, a minha mamãe, que dorme no Senhor desde 2009, mas não havia tido aquele encontro. Eu era somente um frequentador de igreja, mas não tinha tido um encontro real na adolescência. Isso se deu no ano de 2002, aonde eu tive um encontro real por conta da palavra, do que a palavra conseguiu gerar dentro de mim. Isso é muito interessante, Paloma. Acredito que muitas pessoas passam por essa fase. Nós vamos separar aqui entre visitar um templo religioso e, de fato, ali ser convertido pela mensagem, impactado pela mensagem ao ponto de entender que ali está uma nova vida, de fato, a ser vivida. E diante desse relato introdutório aqui, acredito que todos nós passamos por esse momento, onde encontramos, na verdade, somos encontrados por Ele ao ponto de encontrar o verdadeiro caminho. Isso é muito importante, muito interessante. Sim. E partindo disso, dentro dessa sua jornada, caminhada ministerial, nós já vamos entrar aqui para o assunto da pregação do Evangelho na era do ceticismo. A primeira parte aqui que eu gostaria que o nosso público que está em casa ouvindo compreendesse, primeiro, o que é a pregação do Evangelho? Como você define a pregação do Evangelho? A Paloma me disse algo há um tempo atrás, que eu acredito que essa resposta pode até dar um esclarecimento acerca disso, que existe hoje no Brasil, podemos falar sobre o Brasil, uma, uma falta da verdadeira pregação. Como que o Roberto Costa define a pregação do Evangelho? Bom, Alex, Paloma, a pregação do evangelho, eu faço definição em quatro fases: ler o texto, compreender o texto, explicar o texto e aplicar o texto. A igreja evangélica no Brasil, ela está com muitos problemas
ela enfrenta problemas, Paloma, Alex, pela falta da compreensão do texto, pela falta da meditação do texto, pela falta do compromisso com as escrituras e as suas aplicações. Então, nós vivemos esse desafio de devolver as escrituras novamente para os templos, e isso é de caráter emergente, é de caráter urgente. Há uma urgência. Os ministros do Evangelho hoje devem carregar essa urgência em devolver imediatamente, de forma imediata, as escrituras para os templos, porque as escrituras elas foram retiradas e foram trocadas pelo entretenimento, pelo excesso de oportunidades. A liturgia, que outrora víamos uma liturgia mais enxuta, vamos dizer assim, hoje trocaram essa liturgia por entretenimento. Então saímos de uma liturgia, saímos de uma ortodoxia para outras práticas com outros viés e outras motivações também. Estávamos falando esses dias, né, Alex? Eu acho que estamos à beira do colapso e precisando de uma nova reforma protestante. Verdade. Na verdade, saímos daqui do último podcast conversando com o Marcial e a esposa dele, justamente acerca disso. Prepara uma pergunta acerca do ceticismo, que eu quero aprofundar um pouquinho mais aqui a questão da pregação, porque foi muito bom essa definição. Acredito que os pregadores que vão ouvir esse podcast, esse episódio, vão poder até se direcionar por intermédio disso. Os pastores também. Pregação, a definição que o nosso irmão Roberto trouxe. Nós precisamos voltar a ler o texto, compreender o texto, explicar o texto e aplicar aquilo que se explicou. Não é um bicho de 7 cabeças. A minha pergunta que fica, Roberto, é: se não é tão difícil fazer isso, por qual motivo me parece que houve uma troca desse verdadeiro compromisso ali com a ministração da palavra de Deus por um outro algo que nem se pode mais chamar pregação da palavra de Deus? A pergunta que fica é: se é tão simples ministrar a palavra de Deus dentro desses pontos, por que trocaram a simplicidade do evangelho por uma coisa que é qualquer coisa menos o evangelho? Eu acredito, Alex, Paloma, eu acredito que com o advento das redes sociais, com o advento da internet, a tecnologia, a era da informação, ao mesmo tempo que ela trouxe muitos benefícios ao ser humano, ela acabou se tornando em alguns aspectos tóxica, exatamente nesse sentido. Hoje a tecnologia está afugentando as pessoas das escrituras. Hoje nós temos sermões prontos no Google e é fora da nossa realidade pensar que hoje existem pessoas que vão buscar sermões no chat GPT, aonde vai trazer qualquer tipo de assunto. Se você quer falar sobre santificação, você tem lá. E se você quer falar sobre, hoje mesmo, vou falar sobre a ceia. Estarei ministrando ainda hoje na Igreja Primitiva. Um abraço a todos os irmãos da Igreja Primitiva. Hoje eu vou falar sobre a ceia como sacramento. Então, as informações da internet, elas vêm de forma muito rasa. As pessoas não querem mais imergir na Bíblia Sagrada, nos livros de apoio, nas enciclopédias teológicas. Elas não querem mais imergir. Elas não querem esse comprometimento. Eu acredito que também vem a dispersão por conta a barra de rolagem, essa dopamina da barra de rolagem, ela é algo terrível. E quando eu resolvi voltar a estudar, agora já no primeiro semestre, concluindo agora o primeiro semestre de jornalismo, eu fui uma prova disso, Alex e Paloma. Por quê? Porque quando eu abri o notebook para estudar, enquanto eu começava a ler, a minha mão já estava querendo ir para o celular, para a dopamina viciante. Então isso tem atrapalhado bastante aí o desenvolvimento espiritual das pessoas no tocante ao estudo sistemático da palavra de Deus. Isso é muito real. Eu já passo aqui para a Paloma, mas só para reforçar aqui o que foi falado. Estive com um pastor recentemente, que ele foi ministrar na cidade do Rio de Janeiro, na vigília. Ele era o segundo pregador. E o pregador da primeira mensagem simplesmente estava sentado do lado dele.
E ele disse que claramente ele viu o pastor que iria ministrar preparando a mensagem da vigília ali no púlpito, no chat GPT, lançando ali, me prepara uma mensagem nesse ponto, com isso, com aquilo outro. E ele falou que ficou olhando assim, observando, mas ele imaginou que não ia ministrar aquela mensagem que ele estava preparando ali em cima do púlpito, né, de última hora. E ele disse que exatamente foi ponto por ponto do que o ChatGPT mostrou para ele, foi os pontos que ele trouxe ali e ministrou a mensagem. E realmente você vê uma pobreza no púlpito brasileiro, né? Tem um escritor que ele vai dizer justamente sobre isso quando ele cita que os pastores gastariam muito menos tempo nos gabinete pastoral se eles gastassem muito mais tempo em suas escrivania, preparando o sermão, preparando a mensagem, estudando e se aprofundando. Talvez a consequência do evangélico ou do evangelicalismo tão raso que temos nos dias atuais realmente seja provida de púlpitos rasos. Eu acho que é multifatorial, né? Tanto a internet pode ter contribuído, mas eu acho que também tem uma falta não só de comprometimento, mas tem aqui um viés de caráter também. Eu acredito. Pode ser que eu esteja errada, mas eu acredito que tem um viés de caráter. Muitas pessoas acabam induzindo as pessoas a não procurarem o conhecimento exatamente por ser mais fácil manipular. Você concorda comigo, Roberto? Sim, em número, gênero e grau. Temos ministérios que proíbem o estudo sistemático da palavra de Deus. Porque uma vez que você tem um povo mais leigo, fica mais fácil manipulá-los. Eu tenho essa convicção. Então, por isso não há esse comprometimento com a área do ensino. Eu, eu não tinha noção de quão espinhoso é a área do ensino. Quando nós começamos um núcleo com 15 pessoas empolgadas e passam-se 2 meses, estamos com 8, passam-se 4 meses, nós temos 5, e em menos de um ano o curso está encerrando por falta de pessoas, as pessoas vão deixando no meio do caminho. Então, foi como a Paloma foi clínica e precisa, essa questão do caráter mesmo. Porque uma vez que a pessoa não tem o conhecimento, ela fica mais vulnerável para ser manipulada. É verdade. É, não esquece que eu pedi uma pergunta acerca do Sim, ceticismo, mas sim. só para deixar um adendo aqui, é muito interessante, uma frase de internet, como dizem por aí, né? Há uma frase de internet que diz assim: eu posso encher uma igreja quarta-feira em uma campanha e esvaziar a mesma igreja fazendo a exposição da Epístola aos Romanos. É basicamente isso. Você consegue movimentar muitas pessoas. Campanha do Milagre Urgente, campanha do azeite quente de Israel, campanha, sei lá, da vassoura ungida que veio de São João, sei lá do que. Mas se você fizer uma exposição séria da palavra de Deus biblicamente, aquela mesma igreja que encheu pela campanha, ela vai se esvaziar no mês seguinte por conta da verdadeira exposição da palavra de Deus. Querem milagres, mas não querem Cristo. Querem show, mas não querem o evangelho. Querem espetáculos, mas não querem a raiz, profundidade da verdadeira palavra de Deus. É bem nesse caminho mesmo. Verdade. Roberto, explica pra gente o que é ceticismo. O ceticismo, Paloma, nada mais é do que questionar crenças estabelecidas onde se exige uma evidência racional. Quando uma pessoa pensa, logo aquele pensamento ele é refutado. E é bastante interessante que alguns filósofos tentaram trazer isso de uma forma um pouco mais clara. Por exemplo, René Descartes, ele ele trouxe uma concepção antes de duvidarmos de qualquer coisa, vamos ouvir com cuidado esse pensamento, vamos ler esse pensamento, vamos questionar, vamos ver o que essa pessoa pensa, vamos ver o que qual o fundamento do que ela antes de nós, dizermos se devemos crer ou se podemos ou não crer.
Então, o ceticismo é essa questão da dúvida, e ele traz isso. O René Descartes, ele, uma vez que houve dúvida, pergunta. E antes de sermos combatidos, antes de sermos atacados, seria interessante que nós fôssemos questionados, porque certamente estamos preparados para responder a razão da nossa fé. É a instrução de Pedro, né? Quando te perguntar, saiba responder a razão da tua fé. Isso é espetacular, né? Profundo, espetacular e, para a época atual, um pouco chocante. Porque se formos de fato analisar, estamos preparados para responder às razões da nossa fé? Acredito que. E aí? Na verdade, eu vou jogar para vocês aí. Será que nós, como cristãos hoje no Brasil, estamos preparados para responder por que cremos em Deus? Por que acreditamos em Cristo? Quais são as bases da fé? Estamos alicerçados no quê? Mas, além disso, vamos lá, vou me colocar no lugar do público aqui, dos nossos ouvintes. Então, a definição de ceticismo é uma dúvida acerca daquilo que é ou não é, do ser ou não ser, De da uma- objetividade ou não. Só que o ceticismo, partindo deste princípio, podemos dizer que ele tem atingido todas as esferas da sociedade. Eu não sei se eu posso definir dessa maneira, você me corrija se eu estiver errado, mas o ser humano hoje não acredita, em boa parte do ser humano hoje, já não acredita mais nem nas instituições, sejam elas religiosas ou não. Existe uma descrença em tudo. Então vamos começar a se aprofundar nisso daqui. Por que que hoje nós temos mais dificuldades? E aqui eu estou me colocando aqui, acredito que seja a pergunta que o público possa fazer aqui, como não estamos ao vivo, vou tentar imaginar aqui, conjecturar o que pode estar passando pela mente deles. Eles já entenderam da importância da pregação do evangelho, da importância da verdadeira pregação do evangelho, já entenderam o que é o ceticismo. Agora a pergunta que fica, que o Roberto vai ter que se virar nos 30 aqui, Paloma, por que que nós estamos acreditando, nós como cristãos até mesmo? Estamos cada dia mais Tomé, desacreditados de tudo, não acreditamos mais nas instituições, não acreditamos mais, podemos dizer até de uma forma genérica, na religião. Existem muitos que até se consideram cristão, mas já não creem mais nada, já não creem mais em milagres, já não creem mais até mesmo no poder de Deus para efetuar coisas em meio à sociedade, em meio até à vida pessoal. Por que chegamos nesse ponto? Responsabilidade nossa, Alex, responsabilidade nossa, Paloma, como igreja, quando nós nos deparamos com a falta de preparo, quando nós nos deparamos com a falta de uma frente doutrinária, teológica sólida, equilibrada. Então, quando nós observamos esse cenário, nós percebemos que nós estamos com problemas. Porque antigamente, a- vamos colocar no começo dos anos 2000, com o advento dos pregadores televisivos, com todas as divergências, nós ficávamos ainda limitados a ouvir um programa de rádio evangélico ou evangelical, ou um programa televisivo, né, de algum evangelista megalomaníaco de TV. Porém, não tínhamos voz. Nós simplesmente absorvíamos a informação, ponto final. Agora, com o advento da internet, onde tudo está sendo mostrado, onde está tudo sendo exposto, as pessoas que estão do outro lado ali na parte de comentários, quando elas se deparam com as heresias, com os objetos ungidos, com as campanhas de prosperidade, com a apostasia que nós vemos, e digo isso, Alex e Paloma, nos anos 80, nos anos 90, nós tínhamos a igreja, ela, ela já tinha esses problemas doutrinários, já era bastante falha na questão teológica, mas o povo ainda não tinha informação. Então a igreja caminhava dentro de uma certa pureza naquilo que eles acreditavam. E isso foi se perdendo, né? Tínhamos o movimento do pentecostalismo clássico, depois veio o pentecostalismo moderno, e agora nós nos deparamos com um neopentecostalismo que já parte totalmente para o lado de uma apostasia
total. E isso gera um total descrédito nas pessoas. As pessoas ficam estarrecidas com aquilo que veem, o sistema religioso trazendo mais morte do que vida, e as pessoas têm sofrido, e o verdadeiro evangelho tem sido sufocado de alguma forma, porque se eu disser aqui que 5% das igrejas no Brasil são bíblicas, pregam a sã doutrina, se eu falar que essa porcentagem é de 5%, eu estou citando um número alto, se falarmos de números aqui. É, Eu, eu sempre observei justamente dentro desse sentido, e realmente é preocupante, porque, e olha que podemos dizer que tratar sobre 5% ainda está sendo bondoso. Está sendo bondoso. E nós não estamos aqui fazendo uma crítica ao cristianismo, nós estamos fazendo uma crítica ao falso cristianismo, né? Porque as pessoas entendam que não somos contra o evangelho, pelo contrário, amamos o evangelho e por amarmos defendemos a verdade, que é um pouco o sentido do que a apologética faz. Estamos quase aqui agindo um pouco ao lado aqui da apologética. Mas partindo desse tema, a pregação do evangelho em meio ao ceticismo, hoje você no campo, na ministração, na pregação da palavra de Deus, pegando como base essa descrença. Como pregador, Paloma esteve ministrando ontem numa sede em Diadema, e o que nós podemos observar, Paloma, que é de fato muito difícil, como ministros da palavra de Deus, quando recebemos um convite, partimos e vamos ali ministrar a palavra do Senhor, nós bem sabemos que o público em si, ele é um público muito misto. Na verdade, qualquer tipo de público, ele é muito misto. Tem aqueles que têm um propósito real, aqueles que nem sabem o que estão fazendo ali, tem aqueles que estão se reencontrando com Deus. Você acredita que hoje, de fato, por conta do ceticismo, da falta de fé, da falta de crença, dessa quebra, de fato, ali de uma certa religiosidade, da desesperança em meio à fé que as pessoas estão vivendo, do desânimo, do desgosto, da decepção, tem se tornado mais difícil a propagação da mensagem? Tem sim, Alex, Paloma. Tem sim, tem causado sim esse impacto negativo. E quando um pouco atrás nós falamos da igreja dos anos 80 e dos anos 90, aquele povo, eles tinham um desafio um pouco menor do que o desafio de hoje, porque eles lidavam, com a missão de levar a palavra de Deus, através da palavra de Deus, gerar fé nas pessoas e trazer para Cristo os incrédulos. Então, a missão, a missão do cristão, do evangelista, do missionário lá da década de 80, 90, era para tratar com os incrédulos. E agora nós tratamos com duas frentes. Nós temos os incrédulos e agora nós temos os crédulos. Os crédulos é mais difícil lidar do que o incrédulo. Porque o incrédulo, ele está lá quieto no canto dele, ele simplesmente não crê. De repente ele pode passar a crer. Mas agora o problema do crédulo, o crédulo, ele acredita em tudo aquilo que ele lê, em tudo aquilo que ele vê. É interessante, Alex, Paloma, conversar com crédulo, porque ao mesmo tempo que ele vai. Isso aqui é um assunto, é um café amargo que nós vamos tomar nessa mesa aqui nessa tarde, porém necessário para despertarmos. O crédulo, ele tem um problema maior, porque ao mesmo tempo que ele consegue discorrer com Alex, Paloma, eu gosto gosto da psicologia da psicologia aplicada do Carl Jung, por exemplo. Gosto da parte, gosto da inteligência emocional de Daniel Goleman. Amo a teoria da inteligência multifocal do Augusto Cury. Mas ao mesmo tempo ele tem como referência o profeta do Pix e aquele cara que revela o RG e CPF e o bairro da pessoa e o número da casa da pessoa em oculto. Vira uma verdadeira salada, né?
Uma verdadeira salada Ao, mista. ao mesmo tempo, Alex, chega a ser engraçado isso, né? Mas precisamos colocar nessa mesa. Ao mesmo tempo que ele gosta de John MacArthur, gosta de John Stott, Martin Lloyd Jones, ele consegue ler ao mesmo tempo e absorver, ao mesmo tempo que ele consegue absorver esses citados, ele consegue absorver com a mesma intensidade Dr. Telly Osborne, consegue absorver Benny Hinn, consegue absorver é, tantos outros da teologia da prosperidade. Então, nós temos problema com o credo, porque ao mesmo tempo que ele coloca boas referências, ao mesmo tempo eu não sei como que essa conta não é possível, essa conta ela não fecha, Alex, Fecha. ela não fecha. Será que não falta um pouco de busca da verdadeira fonte? Porque penso eu que se uma pessoa bem estabelecida na verdadeira fonte, eu até não veria problema dela se encontrar com determinados autores. Por quê? Ela teria um filtro. Pode ser, não sei. Mas pode ser que falta essa estruturação bíblica para conseguir caminhar por alguns caminhos e não só para extrair algo de bom, se é que há em determinados autores, mas justamente para conhecer o que tem influenciado outras mentes. Às vezes eu converso com a Paloma e eu digo para ela isso. Às vezes eu escuto alguém, não porque eu sei que vai trazer algum tipo de benefício bíblico intelectual para mim, mas justamente para entender por qual caminho essa geração tem seguido diante de tais influências que são nomes preponderantes. São camaradas que vendem muitos livros, que fazem muitas palestras. E às vezes eu consigo entender um pouco mais do nosso tempo quando eu passo a investigar justamente a fonte deles. E eu percebo que isso é importante também. Só que essa investigação não pode partir de uma pessoa que de fato só fica pulando de nomes em nomes sem ter justamente essa questão da fundamentação da palavra de Deus. Porque aí eu acho que onde corre esse perigo. Porque ela começa a misturar linhas teológicas, linhas de pensamentos sociológicos, filosóficos, psicológicos, e não consegue filtrar aquilo e entender isso aqui é sadio, isso aqui não é. E é o que tem acontecido de fato com esse seu relato. São pessoas que se alimentam de muitas fontes e não entendem que a fonte que ela está se alimentando aqui da direita, a outra fonte aqui da esquerda, são controversas, ela acha que é tudo o mesmo bolo, faz parte do mesmo pacote, e não consegue diferenciar aquilo, filtrar aquilo, e vai se alimentando. Quando você vai ver, se tornou um Frankenstein gospel. Exatamente, Alex. A pessoa ela vai trazendo para si uma confusão mental, uma confusão espiritual, uma confusão doutrinária, uma confusão teológica, porque como eu disse e repito ao telespectador que está em casa, que estão acompanhando aí o podcast, esse bate-papo, essa conta não há possibilidade dessa conta fechar. De uma pessoa que tem em uma ponta grandes escritores e tem aqui na outra ponta os teólogos da prosperidade, ela consegue beber de todas essas fontes. É exatamente por conta disso que vem essa questão do envenenamento espiritual, aonde ela começa a se alimentar de tudo, ela não tem a capacidade de filtrar e ela entra em colapso. Ela entra num verdadeiro colapso espiritual. Roberto, eu acho que uma boa parte dessa contribuição se dá pelas redes sociais, né? O que é um fator importante da nossa geração e que a gente deve ser utilizado de uma maneira mais pensada. O que a gente vê ultimamente é que pessoas que têm muito a falar normalmente não tá nessas redes sociais. Pessoas mais escondidas. E quem não tem o que falar tá lá, se vendendo. Só que a rede social não consegue fazer esse filtro. E a gente acaba. As pessoas normais ali, as mais comuns, as mais habituais, não conseguem diferenciar o que é um modelo bom do que é um modelo ruim, porque na rede social só tem um modelo ruim. Então elas pegam isso como modelo principal. Como que a gente consegue trabalhar isso? Talvez falta um pouco de mais coragem de quem de fato está pregando a verdade e precisa se mostrar mais, defender mais a sua fé? Eu acredito que sim, Paloma, acredito que sim, Alex, porque nós estamos bastante omissos nessa questão.
porque ao mesmo nós temos em uma ponta a doutrina bíblica e hoje já temos, Paloma, a doutrina da rede social. Qual a doutrina da rede social? Os teólogos da internet, É. os doutores de plantão, os que dominam todos os assuntos sem frequentar templo, sem serem colaborativos no reino, sem conversão, sem frequência de igreja, sem pastoreio. Então eles conseguiram encontrar um texto em Atos dos Apóstolos que diz que Deus não habita em templo feito pelas mãos dos homens e logo introduziram isso como uma doutrina de internet. Olha, você não precisa ir à igreja. E isso tem aumentado o número de desigrejados. E aí eu uso até como exemplo, eu tenho 2 filhas, eu tenho a Melissa de 10 e a Elisa de 4 anos. É muito triste quando a Elisa de 10 ela dá mais ouvido a uma coleguinha da escola do que ao pai e à mãe. São essas pessoas que passam a barra de rolagem de internet e chegam ao irmão Alex e dizem: "Irmão Alex, eu não vou mais à sua igreja". Porque eu não sei nem o nome dele, mas eu ouvi ele falando lá que Deus não habita, isso aí é um prédio. Deus não habita em templo feito pela mão de homens, está na Bíblia. E a mesma Bíblia diz para nós não deixarmos a nossa congregação, como é costume de muitos. Então, os teólogos da internet têm sido uma pedra de tropeço na vida de muitos cristãos. Temos até, pegando um gancho aqui, temos o assunto chato, que só vai encerrar amanhã depois do Jogo do Brasil. Pastores que mudaram cultos, que não muda culto. O que não muda culto é mais crente, o que não mudou é menos crente. Isso fere a liberdade dos irmãos, isso fere a nossa vida, isso fere a nossa santidade, isso ofende a glória de Deus. Esse assunto chato que só vai terminar amanhã após o Jogo do Brasil. Não há nada novo, na verdade, debaixo do sol, né? Tem uma mensagem que eu gosto de tematizar ela de uma forma bem polêmica, que está em Romanos capítulo de número 14. Paulo está tendo que lidar com justamente uma diferença que havia entre uns e outros. Uns comiam, outros bebiam. Os que comiam determinados tipos de alimento julgavam os que não comiam. Os que bebiam determinados tipos de bebida julgavam os que não bebiam. Eu gosto de tematizar essa mensagem dizendo: cuida da sua vida. Foi uma mensagem muito forte do apóstolo Paulo em Romanos 14. Porque os que comem, ele diz assim: os que estão comendo os alimentos que vocês acham que não devem, estão comendo para a glória de Deus. Os que estão bebendo que vocês acham que eles não devem beber, estão bebendo para a glória de Deus. Em outras palavras, Paulo está simplesmente dizendo: cuidem da sua vida. E talvez essa seja uma das dificuldades do cristão, de fato. Como eu não percebo muito bem essa polêmica aí do jogo do futebol, mas pelo que eu estou entendendo, o jogo do Brasil vai ser próximo ao horário do culto, é isso? Sim. E aí eles estão mudando o horário e outros não. Sim, uns estão mudando, outros não. Então, quem não está mudando ataca os que mudaram, diz que é idolatria, e os que não, e vice-versa, né? Então, está essa questão: os que mudaram estão sendo criticados pelos que não mudaram, e os que não mudaram estão criticando os que mudaram. E eu já fiz esse link automático, Alex. Eu já fiz esse link também, quando Paulo diz nessas palavras, porque aquele que tem estrutura para comer, coma, mas não julgue aquele que não coma, e aquele que tem estrutura para beber, beba, mas não julga aquele. Ou seja, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer isso para a glória de Deus. E nós podemos até aproveitar um gancho, nós estávamos falando aqui da parte da religiosidade. O que tem acontecido muito, as pessoas têm tentado se apropriar da consciência dos irmãos, privando os irmãos da graça de Deus. Quando eu tento fazer do seu livre pensamento, Alex e Paloma, quando eu tento me apropriar do pensamento de vocês, isso não está correto diante de Deus, de eu privar vocês da graça de Deus, tentando privar vocês dentro dessa questão. Faça isso, não faça aquilo. A Bíblia ela traz com muita clareza tudo que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer, aquilo que é lícito fazer, mas aquilo que não é
aquilo que não nos convém fazer. Existem coisas que não são. Existem muitas coisas que nós fazemos que, se nós olharmos nos parâmetros da lei, não é ilegal, mas é imoral. Sim. Então temos que ser dotados desse discernimento para não nos permitirmos que a nossa mente seja manipulada, seja controlada, que a nossa liberdade ela não seja atacada, ferida por um líder, ou até mesmo nós, na condição de ministros, privar algum irmão da graça de Deus, nesse sentido, se apropriando da consciência dos irmãos. É verdade. Só um adendo aqui, que acredito ser importante aqui diante de tamanha responsabilidade que nós temos. Essa liberdade que nós temos em Cristo, ela não pode também de maneira nenhuma, que foi o que o Roberto praticamente disse aqui abertamente, se tornar também em libertinagem. E um detalhe muito interessante é que esta liberdade em Cristo que nós temos não pode também, biblicamente falando, tornar-se uma pedra de tropeço na vida dos nossos irmãos. Por quê? Às vezes o entendimento que Deus permitiu que a Paloma alcançasse acerca do evangelho faz ela livre em muitas coisas, que outros que ainda não têm determinado entendimento ainda são presos. O ponto de partida aqui, só para a gente finalizar esse ponto da reflexão, é talvez a liberdade que ela tenha em fazer determinadas coisas que não a condenem diante de Deus, na mente de um irmão que o apóstolo Paulo chama de mente mais fraca, né, que é aquele que ainda não alcançou ali o nível de entendimento acerca do cristianismo, que o liberte. Porque o evangelho é a liberdade, ele traz a libertação tanto do pecado quanto de questões religiosas até mesmo. Só que, se essa liberdade que eu tenho causa em quem está próximo de mim uma queda, isso se torna um pecado para mim, porque eu estou levando o meu irmão a tropeçar. É óbvio que tudo isso dentro de um certo limite também. Eu não vou me privar de tudo, porque não, qualquer passo que eu der, meu Deus, agora alguém vai se desviar porque eu fiz isso. Não, mas a gente tem esse equilíbrio que o Espírito de Deus nos promove, mas a gente não pode esquecer disso, que algumas situações, se der para evitar, para não causar um tropeço aos nossos irmãos, por mais que tenhamos a liberdade daquilo biblicamente, é bom que venhamos a evitar para não causar esse tipo de constrangimento, escândalo, seja lá o que for, né? Verdade. Roberto, e diante desse cenário que nós estamos vivendo, estamos vendo, qual é a dificuldade do pregador em ministrar a palavra fiel ali às escrituras, principalmente diante de uma sociedade que rejeita o absoluto? Eles não querem saber de verdade absoluta. Eles querem que as coisas se ajeitem ao modo deles, que seja mais confortável para viver. Eu acredito que tem bastante desafios aí. Os desafios, Paloma, são maiores, porque com o relativismo ele faz com que as pessoas não acreditem ou abracem uma verdade absoluta. E nós cremos piamente que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Ela é a infalível e inerrante palavra de Deus. Nós cremos nisso. E o relativismo, ele traz essa ideia de que tudo é relativo, ninguém pode carregar uma, uma verdade, né? Eles trazem essa ideia, e isso torna um pouco mais desafiador, até mesmo hoje, por conta da doutrinação nas escolas. Hoje as nossas crianças estão em perigo, porque elas não recebem mais conteúdo, elas estão recebendo doutrinação. Na faculdade agora, no comecinho da faculdade, na faculdade de jornalismo, eu já peguei uma matéria de sociologia cultural. Boa sorte. É. Sociologia cultural, vamos lá. E começaram a trazer o que você pensa de situação B, situação A, B, X, Y. E confesso, irmão Alex, que se eu for colocar ali o que eu penso, não tenho condição de pagar o advogado. Vai ser difícil. Aí, aí eu, aí eu, aí eu até peço a irmã Paloma, é da área jurídica, né?
julga comigo, irmã Paloma. Julga comigo porque realmente é difícil. Eu vi uma grande jornalista do início dos anos 2000, agora já não mais em exercício, e ela falou abertamente de uma grande emissora, que ela falou que desde o princípio, desde quando ela, no primeiro semestre já da faculdade de jornalismo, hoje ela é jornalista cristã, não mais em exercício, mas ela afirmou que ela tentou sim, tentaram de todas as formas doutriná-la na faculdade. E ela viu pelo menos 90%, 90 a 95% de toda a turma encaminhando para um viés de militância, indo para um outro caminho mais por doutrinação, não por questões de conteúdo mesmo, o conteúdo acadêmico, mas a doutrinação que estão soltas nas universidades públicas e estão um verdadeiro caos. Eu tive o privilégio de crescer em ambiente evangélico. O pessoal chama de berço evangélico. E eu sempre ouvia, mas eu não entendi o porquê. Eu não sei, a Paloma já se converteu já na adolescência, né, Paloma? Com seus Já tinha os meus 18. 18 anos, entrando ali na fase da juventude. Mas eu não sei se você chegou a ouvir isso. Era mais ou menos assim, meu irmão. Eu ouvia dizer que o jovem, a frase era mais ou menos essa, basicamente essa. O jovem cristão, quando ele entra para a faculdade, ele se desvia. Ouvia-se muito. Hoje faz bastante tempo que eu não ouço isso, mas ainda acredito ser uma verdade. Que boa parte, você pega ali a juventude, vem pelas crianças, das crianças, do infantil passa para a mocidade, aí vira líder de mocidade ou regente e tudo mais, e daqui a pouco cresceu um pouquinho, entrou na faculdade, você procura a pessoa, não quer saber mais de Deus, não quer mais frequentar os cultos, não quer mais cantar, não quer mais pregar. Então continua sendo uma realidade. Não posso dizer que da mesma forma como alguns tempos atrás eu percebia que parecia que era uma epidemia de jovens se desviando depois que entravam para a faculdade. Tem muito a ver com esse assunto do episódio de hoje, com a ideia da propagação do ceticismo no meio acadêmico? Existe sim, Alex, essa pressão, né? Éramos orientados na época, olha, se puder fazer faculdade, não façam, porque certamente vão se desviar. E foi interessante uma vez, acompanho alguns estudos do irmão, alguns vídeos do irmão, os estudos, uma certa feita que o irmão fez menção dizendo, olha, eu não quero os jovens nos cultos da semana, porque eu quero os jovens estudando, eu quero os jovens se graduando, eu quero os jovens se preparando, por quê? Porque quando vocês forem adultos, vocês vão ter salários baixos e ninguém vai ajudar vocês. Então, aquilo, irmão Alex, veio como aquela parte, aquele trecho do seu ensino, veio como uma tatuagem, né, dentro das recâmaras da minha alma, nesse sentido, porque isso é uma verdade. As pessoas antigamente faziam de tudo para que as pessoas não fossem à faculdade, né? Olha, não vão porque vocês vão se desviar. E o irmão trouxe ali, o irmão foi na contramão e na contracultura. Mas existe sim, existe essa pressão. Quando o jovem ele chega, ele precisa, ele sente essa necessidade dessa autoafirmação. E se ele tiver que debater com pelo menos 98% do restante da classe, ele vai ter problemas, ele vai ter dificuldades, e aí ele fica naquele dilema, e agora? E agora eu sigo com a minha convicção, ou é melhor eu abrir mão e poder andar de forma mais harmoniosa, abraçando aquilo que está me sendo proposto aqui. Então, por conta dessa pressão, Alex, por conta dessa pressão, que ela é muito forte, ela existe, ela é real, ela, as pessoas são pressionadas mesmo a pensar diferente, e às vezes para não querer se expor, para não ficar numa situação difícil diante de toda a sala, diante de toda a turma. Quando você entra numa sala de graduação, você está ali. Hoje nós temos aí o EAD, mas na época do presencial, você saber que vai sofrer uma pressão diária durante 4 anos. Então vem aquela questão, quando aquele jovem coloca a cabeça no travesseiro, e agora? O que que eu faço?
deixo as minhas convicções, eu mantenho as minhas convicções, eu mantendo as minhas convicções, é certo, se eu manter as minhas convicções, vai ser um inferno minha vida durante 4 anos, isso é fato. Mas é possível também eu continuar me posicionando dentro dos 4 anos, vou sim ser resistente, vou resistir às pressões, mas a verdade, Alex, Paloma, que eles não suportam essa pressão. Em um momento ou outro acaba cedendo e vai aumentando o número de pessoas que vão cedendo e dentro de pouco tempo já estão sendo doutrinados de uma outra forma. Terrível. Os extremos é um problema, né? A gente Sim, pega, por exemplo, igrejas que disseminam esse tipo de conteúdo, privando as pessoas, os jovens, em se formar. E temos também o extremo da doutrinação dentro da igreja, ou dentro das faculdades. Eu estou passando por esse período acadêmico, e o que eu pude observar, que o que a gente constrói antes da faculdade é essencial para a gente passar pelo período da faculdade. Eu deixei de ter embates, mas já tive alguns. Já liguei pro Alex e falei, Alex, vem me buscar, porque eu acho que eu vou apanhar de umas 14 pessoas. real. O que eu tive que aprender para mim passar por esse período de faculdade? Filtrar. Peguei a bagagem que eu tinha, coloquei ali como algo que era inegociável e comecei a filtrar. Olha, isso daqui não faz parte, eu vou desconsiderar porque tem aquele viés de doutrina e aquilo ali é mais voltado ao conhecimento ali da área que eu estou estudando, então eu absorvo. Aí entra no nosso tema de hoje. Só que como está sendo construída a estrutura dos jovens antes de entrar na faculdade? Sim, antes de entrar na faculdade já existe essa, até mesmo por questões da cadeia de valores. Porque todos nós, cada um temos carregamos uma bagagem de valores já que começa na infância. Os primeiros passos, a- as nossas as atitudes nós conseguimos ver esse comportamento nos nossos filhos. Os nossos filhos às vezes replicando alguma coisa que eles ouviram ou que viram na escola. Então, desde o comecinho da nossa vida, a gente já começa, dentro desse contexto sociológico, a gente já começa a passar por esse, já começam a vir, Alex, esses acenos eles já começam a vir muito cedo. E quando como a Paloma disse, quando a pessoa já entra na faculdade, ela por esse, já passou por esse processo, ela já passou por uma parte dessa pressão que já começa ali nos 14 anos, nos 15 anos, quando entra ali na parte do ensino médio, onde começa a trazer ali toda aquela parafernália de doutrinação, aonde os nossos jovens se deixam levar de uma forma muito fácil, até mesmo pela questão da autoafirmação. Ela precisa dessa afirmação, ela precisa dessa aprovação. Podemos dizer que o nosso público, basicamente, mais do que 50% são de cristãos. Pastores, pregadores, são pessoas que vão ouvir esse podcast. E creio eu que boa parte deles irão se preocupar de como estão lidando com as congregações, como estão preparando os seus membros. Qual conselho que você daria para um pastor que está nos ouvindo nesse momento e de alguma forma essa mensagem tocou o coração dele, ao ponto dele pensar: será que eu estou preparando os meus membros para esse mundo atual, onde falta fé, falta crença? Me lembrei até daquela palavra de Jesus quando ele diz assim: quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé sobre a terra? O que você diria como direção, como direcionamento para esse pastor que está observando tudo isso, enxergando algumas coisas que talvez ele não tinha enxergado ainda, da necessidade? Por exemplo, eu conheço alguns que ainda não implantaram em suas congregações um culto de sino, por exemplo, pelo menos um culto por semana onde ele não vai voar ali, ele não vai jogar a cadeira para o alto, ele vai colocar o povo para sentar, ouvir e aprender, e ainda não preparou isso. Mas talvez, com esse despertamento, ouvindo essas mensagens, ele pense: preciso preparar a igreja, preciso fortificar os meus membros. Qual mensagem que você deixaria para esse pastor? Eu deixaria, Alex, Paloma, eu deixaria a seguinte mensagem, que o diabo ele não tem pressa. O diabo não tem pressa. O filósofo Friedrich Nietzsche, ele já dizia isso no passado.
Ele dizia isso há um tempo muito distante. A nossa ideia é, eu vou falar até olhando para a câmera ali. O filósofo Friedrich Nietzsche, ele dizia: nós vamos esmiuçar Deus da mente das pessoas. Ele diz: eu não terei tempo hábil, eu não terei tempo, anos de vida para tal coisa, mas vamos, sim. Ele disse que o martelo, ele disse, as pessoas vão lá na frente ouvir falar do martelo de Nietzsche. As pessoas vão saber o que é o martelo de Nietzsche. Um filósofo que tinha como missão esmiuçar Deus da cabeça das pessoas. Então, o que nós vemos hoje na mente das pessoas dentro de uma cultura ateísta? Então, o que eu diria para os líderes hoje, os líderes imediatistas que estão plantando hoje, já para colher em 2027 ou 2028, não tenham pressa, mas façam todos os dias o que deve ser feito. Preguem o evangelho em tempo e em fora de tempo. Porque nós vemos a inversão de valores e nós vemos se cumprir, assim como nós tínhamos os profetas do Antigo Testamento, assim como nós falamos com tanta graça do profeta Isaías, o profeta messiânico que profetizou acerca do Messias, pelo menos há 740 anos antes do Messias nascer, ele já falava, né, que um filho nasceu, um filho se vos deu, o principado estava sobre ele, e o nome dele ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Assim como nós nos vislumbramos com essas profecias dos profetas do Antigo Testamento, nós vemos também os filósofos lá do outro lado, as pessoas com outro tipo de pensamento que não estão nivelados com a palavra de Deus. Por exemplo, da mesma forma que Friedrich Nietzsche ele dizia que iria esmiuçar Deus da cabeça das pessoas, como que está a mente dos nossos jovens? Como é que está a mente dessa sociedade? O martelo de Nietzsche já esmiuçou Deus da mente dessas pessoas? O socialista Lenin, por exemplo, ele disse, Alex, nós vamos conseguir. Ele também não teve pressa. Assim como o diabo não tem pressa, Friedrich Nietzsche não teve pressa, Lenin também não teve pressa. Ele fez uma afirmativa, Paloma, ele disse uma frase, ele falou, nós vamos conseguir inverter, nós vamos mudar o jogo. E nós vamos torná-los o que nós somos. Na parte, estou falando aqui no âmbito no nicho da intolerância. Ele falou, nós vamos conseguir torná-los o que nós somos. E quem são os intolerantes hoje? Somos nós, Quem, cristãos. Na verdade, quem são os opressores? eles fizeram esse desenho de nós, na verdade, né? Mas tem aquela frase que você cita muito. Acuse-os daquilo daquilo que você é. somos. Que eles desenharam essa imagem de nós, né? Sim, Lenin, ele trouxe essa ideia, né? Ele disse, olha, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Assim como, claro, que são dois opostos. Nós estávamos falando aqui do profeta Isaías e dos profetas que... Mas parecia... a gente olha para isso, nós vemos a profecia do mal Meio que se cumprindo. se cumprindo, ministro Alex, porque aquilo que os filósofos diziam de esmiuçar Deus da cabeça, da concepção das pessoas, aquilo que Lenin falava, olha, vamos torná-los o que nós somos. Então, É mais ou menos o que nós tratamos no último episódio aqui acerca da batalha pela mente, né? sim, Eles de fato conseguiram infiltrar dentro da mentalidade das pessoas e muito preocupante a forma que você abordou pela paciência, eles não têm pressa para destruir. Então, os meios que eles foram utilizando não foram meios imediatistas,
Eles foram se filtrando de fato, se envolvendo em todo o âmbito da cultura, na música, no teatro, no esporte também. As pessoas pensam que o esporte é bem neutro, quando na verdade existem muitos. Você pega, por exemplo, a abertura da Copa, tem toda ali aquelas mensagens subliminares sendo passadas, as músicas cantadas, as letras, a performance dos artistas, tudo tem um viés por detrás de tudo aquilo. Então eles dominaram tudo de fato, mas não foi da noite para o dia. Como você bem citou aqui, foram muito pacientes. E eu gostei de uma afirmação que você trouxe, que você disse assim: faça todos os dias o que tem que ser feito. Então, diante de todo esse caos, dessa calamidade, dessa promulgação de fato aí do ceticismo que tem atrapalhado o avanço em si, de uma melhoria para a sociedade, o avanço até mesmo do cristianismo. Porque eu acredito que esse ceticismo talvez seja um dos maiores inimigos que o cristianismo tem hoje. Porque entra nessa questão, a pregação em meio ao ceticismo. É uma barreira. Tem se tornado uma barreira cada vez maior, justamente por conta, vamos colocar aí a síndrome do martelo de Nietzsche, né? Nietzsche que fala Isso de que o filósofo, né, que tem praticamente aí invadido de fato todas as esferas da sociedade, em gamas diferenciadas, em pontes diferenciadas. Então há uma fragmentação de fato do que é a verdade, uma fragmentação do que é a realidade. As pessoas já não sabem mais o que é a realidade. Estão vivendo de fato dentro de um mundo fantástico um mundo fantástico de Oz. Então, diante de tudo isso, nós enxergamos essa fragmentação, esse desejo pela mente humana, e aqui estamos nós, como ministros do Evangelho. A pergunta que fica é, hoje, o pregador que está te ouvindo em casa, o ministro, aquele que ministra, aquele que fala da palavra do Senhor, aquele que se posiciona como servo de Cristo, o que ele pode fazer? Primeiro, para não ser atingido. Segundo, para ser usado em meio a essa era, em meio a essa época de descrença. Olha, o pregador, ele deve sim estar preparado, como nós falamos no começo a citação de Pedro, respondermos a razão, a razão da nossa fé, estarmos preparados e nos posicionarmos. Hoje, o posicionamento, hoje ele custa caro, a liberdade de expressão, ela está ameaçada. Exemplo, vou dar um exemplo aqui, irmão Alex. No ano de 2012, eu escrevi um livro, Fiel até a Morte, falando sobre a morte dos apóstolos, e ali também eu falei um pouco sobre a morte como que foi a vida de alguns cristãos pré-reformadores, os reformadores, e trouxe um pouco da, da sã doutrina versus a teologia da prosperidade, e também falando dentro de um tema ali, torre versus altar, e no momento do posicionamento foi exatamente quando foi no ano de 2012, estava tramitando um projeto de lei constitucional, a PLC 122 na época, só que ainda não havia sido votada, não havia sido aprovada, que qualquer opinião manifesta acerca de um grupo específico ali ficaria passivo de crime, de crime de homofobia. Naquela época eu escrevi o livro, publiquei o livro e falei sobre o livro, caminhei pelas igrejas com este livro, fiz a venda dos livros. Agora, esse mesmo, aquilo que era posicionamento, aquilo que era opinião, aquilo que também embasado na palavra de Deus, hoje já foi votado, já foi aprovado, hoje já é crime. Então hoje nós não temos hoje a liberdade de expressão, ela está sim ameaçada. Eu até digo aos ministros do evangelho que tem por costume eh, terceirizar os seus púlpitos, às vezes eu digo mesmo, pastor, isso é mais uma dose de café amargo que nós vamos tomar aqui nessa mesa. Às vezes o próprio pastor local, ele terceiriza pela falta de preparo dele, ele não é preparado, ele não prepara outras pessoas, ele não capacita, não habilita outras pessoas, então ele fica dependente
dos itinerantes. E nem sempre ele sabe quem vai passar por ali e ele não sabe o que a pessoa vai falar. E esse culto ele está sendo gravado. Esse culto está sendo transmitido. As pessoas estão vendo. Então, uma simples fala pode trazer um transtorno enorme na vida desse líder. Porque, de fato, a liberdade de expressão ela está Sendo muito ameaçada. inclusive você está estudando um pouco sobre direito religioso, né? Sim. Vamos aí fazer. Quem sabe a gente não consegue trazer alguém para falar sobre direito religioso, mas é um tema bem importante e urgente. Precisa ser falado. Aproveitando esse gancho da liberdade de expressão, da pregação, eu conversei com o Alex vindo hoje para cá sobre a nova forma do evangelho está sendo anunciada. A gente tem visto que, por exemplo, em muitos casos o evangelho tem sido aceito, bem quisto, e essa não foi a face que Cristo demonstrou que seria o cristianismo. Pelo contrário, ele disse que por amor dele seríamos perseguidos, seríamos mortos. Então, eu acho que mudou um pouco. Estamos pregando o evangelho da aceitação. Eu aceito tudo, menos o evangelho de Cristo mesmo. Como a gente, como ministros, conseguiremos defender o evangelho puro em meio a esse evangelho de aceitação? Aceito tudo que vier, da forma que vier. Ou pior, né? Eu vou pregar esse evangelho da aceitação porque eu preciso ser aceito. E a gente precisa aceitar que o nosso papel talvez não seja ser aceito. Exatamente, Paloma. Esse evangelho legalzinho que está sendo pregado, esse evangelho confortável, ele não é o evangelho. Ele é o outro evangelho que o apóstolo Paulo falou que é anátema. Porque ninguém pode colocar um fundamento além de outro que já está posto. Já temos, sim, um fundamento. Eu acho até interessante quando chamam a gente de fundamentalista, eu gosto demais. Porque quando somos chamados de fundamentalista é porque nós estamos fundamentados em algo. E nós estamos fundamentados naquilo que é muito mais profundo e muito mais sublime do que eles imaginam. Agora, referente a esse evangelho das facilitações, esse evangelho onde a pessoa se sente confortável, isso é muito perigoso e vamos dizer que é letal. Eu sempre fui ensinado que eu era digno, que Jesus me amava muito e que Jesus me achava legal. Eu aprendi assim, que Jesus me achava bacana. E eu fui. Você era o ponto fraco de Deus, né? Como tem um. Como diz tem, o Dave, você era o ponto fraco de Deus. a parte sensível, a parte que dói. E foi interessante que quando eu cheguei em um culto, em uma igreja bíblica, em uma igreja bíblica, uma igreja com uma teologia sólida, normalmente nos cultos, nos sacramentos da ceia, olha, Jesus morreu para que você fosse digno de estar aqui. E quando eu cheguei, depois de muito tempo, isso já com tempo de igreja, de tempos de pregação, de tempo de agenda, de todo um contexto já de história no evangelho, de repente eu vejo a mesa, eu vejo a ministração e de repente eu sou confrontado com essa verdade. Olha, você está aqui, mas você não merecia estar aqui. Você está aqui porque a graça de Deus te alcançou. Você não está aqui porque você é bom. Pelo contrário, você está aqui porque você é ruim. Porque você é mau na sua essência. Porque você está diante de um Deus do Salmo 7 que se ira todos os dias. E que todos os dias você dá motivos suficientes para ele te destruir. Mas você está aqui pela graça, ou seja,
imaginando que quando uma, imaginamos uma bola de fogo maior do que o planeta Terra vem para nos destruir por conta dos nossos pecados, quando a ira de Deus se manifesta, o Deus do Salmo 7 que se ira todos os dias, essa dezena, essa dezena de motivos, Alex, que nós damos para Deus nos odiar, e aí que entra a graça de Deus, que mesmo sendo os mais miseráveis pecadores, aí nós conseguimos entender o conceito da graça quando nós somos confrontados. Agora, referente, Paloma, a esse evangelho, onde não há o confronto, onde não existe o confronto, você não é exortado, as mensagens massageiam muito o seu ego, eu sempre digo, eu não tenho problema nenhum em todos os lugares que eu vou pedir. Eu chego nos templos, o fundo musical está lá, para embriagar o povo no momento da pregação. A primeira coisa eu peço, pastor, por favor. Alguns já me conhecem, já nem toca. não tocam, porque esse evangelho, Paloma, esse evangelho, Alex, da aceitação, esse evangelho que não há, onde nós não somos confrontados, nós temos que ter a consciência, temos que ser cônscios dos nossos pecados, que somente pelo fato de sermos cristãos e não nos debruçarmos nas Escrituras todos os dias, como disse o salmista, medita na lei do Senhor de dia e de noite, quando nós não temos uma vida de oração, uma vida da prática da palavra, nós já estamos num pecado gravíssimo. Nós já estamos dentro de um contexto de um pecado gravíssimo, porque não existe essa conexão, não há como nós temos essa comunhão com Deus, esse relacionamento, se nós não temos esse relacionamento com a palavra, porque Deus ele se relaciona com nós através da palavra. Deus ele fala conosco através da palavra. Deus ele nos dá a direção espiritual, a direção para como nós devemos conduzir a nossa casa, como nós devemos conduzir a nossa família, como nós devemos conduzir as questões da vida pela palavra. E Deus ele revela a vontade dele pela palavra. Se nós não caminharmos pela palavra, como que nós vamos ter aí um direcionamento para como nós caminhamos? Essa é a minha... É a bússola, né, do cristão, a palavra de Deus. Me lembrou uma vez, uma irmã disse, conta-se, né, uma história, digamos assim. Conta-se que em determinado momento a irmã disse para o pastor, pastor, já tem um mês que Deus não fala comigo. E segundo a história, né, a história, o pastor respondeu para ela, minha irmã, é porque já tem um mês que a sua Bíblia tá fechada. Tô ficando bom nas piadas. Tô melhorando a cada... Não tô, Léo. Tô melhorando a cada episódio. Tem que rir, senão não pago a pizza à noite. Obrigado. Mas assim, estamos caminhando aqui para os detalhes finais. Aprendemos muito. Obrigado. Eu acredito que o público em casa aprendeu muito também. Uma definição que eu finalizei aqui na minha mente, diante de tudo aquilo que o nosso irmão Roberto aqui nos trouxe, é que o ceticismo, de fato, ele é um problema, mas ele só será um problema se nós não cumprirmos o dever de casa. Verdade, ministro. Correto? Alex. Correto. Eu gostaria... Preparou uma pergunta final? Não? Certeza? Não vai levar para casa, né? Bem, eu gostaria que o nosso amado irmão trouxesse uma consideração final. Diante de tudo aquilo que foi falado, ministrado, ensinado, eu aprendi muito aqui. Eu vim de fato para aprender e aprendi muito. E vou usar, né? Estou confessando aqui, né? Para depois falar, o irmão Alex está usando o que ele ouviu do irmão Roberto lá no podcast. Vou usar mesmo. Vou propagar tudo aquilo que eu aprendi. Traz uma consideração final para as pessoas que ouviram acerca dessa dificuldade da pregação hoje por conta do ceticismo, da falta de crença, da falta de fé, do descrédito nas instituições. Até inclusive existe uma fala muito popular que diz que antigamente pastor tinha nome de pastor. Ele chegava numa mercearia, numa vendia de bairro, se ele não tivesse o dinheiro para pagar ali naquele momento, o próprio dono da mercearia dizia, não tem problema não, o senhor é o pastor. E ele ia lá, voltava e pagava. Hoje em dia é pelo contrário. Se ele disser que é pastor, cara, já paga logo aí, porque eu sei que você não vai pagar. Então assim, há todo um descrédito em meio à sociedade. Nos transmita
uma consideração final para que possamos aí fechar todo esse entendimento que nós tivemos aqui nessa nobre conversa. Bom, quero agradecer por essa oportunidade, irmão Alex, irmã Paloma. E o que eu deixo aqui para aqueles que estão acompanhando, que não haja mais a Bíblia aberta no Salmo 91, com a página do Salmo 91 amarelada. Que não é sobre carisma, é sobre caráter. Não é sobre aparência, é sobre essência. Não é religião, é reino. Aleluia. Aquilo que João Batista falou, olha, agora ele trouxe uma mensagem muito simples, ele disse, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, não é mais religião, agora é evangelho, agora não é mais aparência, agora é essência, agora mais do que nunca nesse tempo final, Alex e Paloma, agora não tem mais jeito, ele já disse naquele momento, lá atrás ele já havia falado, o machado já está posto à raiz, o machado não vai ser posto à raiz, o machado já está posto à raiz. E a árvore que não der bom fruto, ela será lançada, ela será cortada e lançada no fogo, porque o machado ele não vai ser colocado na raiz. O machado já está. O machado já está, a espada de justiça já está cravada. Então, por mais evangelho, por mais palavra e por menos entretenimento nas igrejas, menos oportunidades e mais doutrina, menos louvores. Eu amo louvores. Gosto muito da área musical da igreja, gosto de instrumentos musicais, amo a música, mas que haja a prioridade da palavra e que os líderes que estão me assistindo nesse momento que coloquem novamente as escrituras nos púlpitos das suas igrejas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Roberto, para finalizarmos, gostaria também de saber como que o meu amigo pastor, o meu amigo pregador, líder de mocidade, líderes do ciclo de oração, todos os departamentos da igreja, conseguem te encontrar nas redes sociais para te levar, para dar uma palestra, ministrar num congresso, numa festividade, um culto da tarde, culto funeral, seja lá o que for. Como eles conseguem te encontrar? É pelo Facebook, é pelo YouTube, pelo Instagram, WhatsApp? Olha, pelo Facebook, vou colocar Roberto Costa lá, já aparece, né? Mas é chique, né? Lançou Roberto Costa, aparece. E vou deixar aqui o meu WhatsApp. Nós estamos aí abrindo algumas agendas, não é uma prioridade hoje, Alex. A gente atende uma agenda ou outra, mas não é a prioridade deixar a família, a congregação em viagens longas, duradouras, que duram ali uma semana, 10 dias. Então, no momento, você consegue atender mais dentro do estado de São Paulo? Sim, mais dentro do estado de São Paulo. Vou deixar aqui o meu contato, é o 11 9 6146 3770. Eu não sou muito adepto a pregar em campanhas, às vezes somos convidados, mas nós aproveitamos o ensejo, aproveitamos a oportunidade. É campanha, não tem, a gente vai. Eu particularmente não gosto de campanhas, mas quando nós temos a oportunidade, olha, é uma campanha, a gente aproveita aquela oportunidade o tempo de fala que nos é dado na campanha para trazer a exposição das escrituras. Excelente. O pessoal hoje é muito do Instagram também, né? Eu percebo que eu sou meio antigão, eu ainda mexo. Vocês ainda tem. A Paloma, você não tem mais Facebook, né, Paloma? Não. Eu ainda sou antigão, eu mexo no Facebook ainda. Mas eu tô percebendo que eu vou ter que aprender a usar o Instagram. Passo o Instagram, porque eu acredito que é onde o pessoal tem mais acesso hoje em dia. Alex, É o Instagram. E o Facebook. Facebook, eu O não sei. Facebook, a maioria das pessoas já abandonaram. O Facebook virou um Orkut praticamente. É verdade. Virou um Orkut. Todo mundo em transferência. Alguma consideração final, Paloma? Só agradecimento mesmo. Só Mais um agradecimento episódio. pela oportunidade. Estaremos de volta para o próximo episódio com a nossa amiga Damares, estará conosco. Logo após a Damares, pastor Alex Arthur. Conseguiu achar o Instagram aí? Achei.
Troquei o nome da conta, é Roberto.Costa 1979. Roberto.Costa Não tem como errar. 1979. Roberto.Costa 1979. Maravilha. Roberto, muito obrigado. Que não fique somente dessa vez. Temos muitos outros assuntos aí a serem tratados, que certamente você trará grandes contribuições para nós. Alex, uma grande alegria. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu tenho certeza que o que foi falado aqui é um assunto necessário. Havia essa necessidade de tratarmos isso aqui. E louvo a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família. Que Deus continue a abençoar a vocês com toda sorte de bênçãos. É uma alegria tê-los, estar com vocês. Uma alegria. Maravilha. Nós já estamos finalizando e gostaria de dizer para vocês que ouviram, gostaram, já deixaram um like, já compartilharam, que eu descobri que 50% dos que assistem o nosso podcast ainda não se inscreveram no novo canal. Eu acredito que vocês ainda estão confundindo com o antigo canal, que temos lá os 16 mil inscritos. Esse é um canal novo, voltado apenas para o podcast. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, porque o YouTube entende que o conteúdo é importante e acaba organicamente lançando para mais pessoas. Então já vai aí no clique do inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Depois, siga o nosso irmão Roberto em todas as redes sociais dele e leve-o não para um show, mas para ministrar a verdadeira palavra de Deus na sua congregação. Agora a gente olha para aquela tela e dá um tchauzinho para eles. É isso, né, Léo? Pessoal, obrigado!